muito bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, aqui estamos nós, mais um Esporte FM, o seu podcast de esportes, onde a gente fala não só de futebol, falamos de outros esportes também, e não trazemos só as pessoas que são ligadas ao esporte, no sentido assim, ex-atletas ou atletas e tal, a gente traz também a galera da música, da arte, do jornalismo, pra gente falar sobre esse esporte que tanto nos encanta, então sejam todos bem-vindos, Esporte FM, hoje recebendo aqui conosco Chico Sá. Chico, seja muito bem-vindo, obrigado, tá? Pô, cara, maravilhoso, tá viu? Fã aí, que Grande bom, fã também. Que bom que tô na área. Exato, e agora a gente se encontrando aqui pessoalmente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo livro, Sim, Chico Sá, cara. A Falta. A Falta, cara, é uma ficção aí no mundo do nosso futebol. Eu acredito que tem tão pouca coisa, sabe, para um país tão rico de futebol. Tem até muita biografia, aqueles livros de Copa do Mundo. Contando história, né? Contando história, mas acho que a gente deve, assim, mais ficção, mais história do mundo. Claro, os romances e tudo que acontece também por trás dessas quatro linhas, assim, né? As histórias pessoais dos jogadores, Exatamente. né? Pô, o cara tem angústia, ele tem outra vida, ele tem... Total. Aí eu aproveito logo essa figura que é o goleiro, que é o mais angustiado dos elementos que vão a campo. Solitário, né? Pô, né? ele é. Tem aquela velha história de onde ele pisa não nasce grama, né? Ele tem uma maldição. Totalmente. Então eu conto a história de um desses E tem a goleiros. coruja aqui, tem uma coisa meio sombria, né? Meio filosófica. Perfeito. É um cara que tem tempo pra pensar ali debaixo do gol. Maravilhoso. O jogo tá rolando lá e ele tá pensando, Ele tá né? pensando. Às vezes o goleiro fica tão distante do jogo que ele fica se aquecendo. Sim, né? Porque ele tá no outro ele... mundo, ele tá no outro total. universo, ele é essa criatura à parte, assim, da história. E desde que a primeira vez que eu fui repórter de campo, eu comecei minha história no jornalismo como repórter de campo no Recife. Maravilhoso. Cobrindo lá Náutico, Sport, Santa Cruz. E eu ali com o caderninho na beira do campo, ou com o microfone, quando eu trabalhei também no rádio, e eu ficava, pô, o que esse cara tá pensando? A bola longe. Claro. Sei lá, tava rolando esporte. Você queria ir além, esporte né? e Ibis. Pô, o goleiro do esporte não pegava na bola. O que está pensando o goleiro nesse ele momento, pensa enquanto né? a bola não vem. Maravilhoso, claro. Aí é essa aventura que tá aí. Agora, temos um... A gente tava falando de Uruguai, inclusive, agora há pouco. A gente tem um cara que conseguiu explorar bem ali uma literatura futebolística uruguaio maravilhoso, que é Eduardo Galeano, né? Que foi Eduardo Galeano. Você sacou o cara. Né? Esse é o cara desse Você mundo. gosta ali de Eduardo Galeano? Esse cara assim. é o maior exemplo da bela junção de futebol e literatura. Perfeito. Aí tá o cara. O caminho ali, né? Eduardo Galeano, maravilha. E fora os livros de futebol, assim, um cara também espetacular. Sim, né? um pensador, né? Um puto escritor. Mas ele conseguiu, sabe? Ele é o exemplo aí. Tipo, leiam, né? Leiam ali um Eduardo Galeano, porque é legal. A moçada Sol aí e que sombra. quer escrever sobre futebol, que quer pensar sobre futebol. Vale a pena, né? E não é, cara, é simples, assim, ele não escreve com aquela coisa também, porque tem gente que se mete e consegue complicar tanto que torna inacessível. O Galeano não. Tá lá o Maradona, o Pelé, o Zico. A paixão, né? Visceral e a simplicidade dessa paixão, né? A tragédia do frango, né? Total. Que tá muito em Nelson Rodrigues, mas o Galeano Verdade. Assim, escreve de forma maravilhosa. O jeito que ele escreve e também o jeito que ele dava os seus textos, que ele lia os seus próprios textos também. Sim, a interpretação dele. Tem um programa chamado Sangue Latino com ele, né? Que é um episódio maravilhoso, né? Muito, muito legal. Chico, como é que tá a vida de um santista hoje, assim, né? Colocou a cabecinha pra fora da água, assim? Se você me perguntasse antes do jogo com o Bahia, eu ia dizer, pô, tô na merda, não consigo mais pensar em nada. Acabou minha vida. Total. Mas depois daquele milagre de todos os santos da Bahia, que ali foi o milagre, né? Foi uma coisa... Foi o milagre ao contrário. Foi o milagre para os santos, para os outros santos. Não os da Bahia, né? Exatamente, para os outros santos. Os orixás, os santos que chegaram foram abençoados pelos santos de lá. Deve ter sido o pessoal do Vitória, claro. Provavelmente. Os orixás ligados ao Vitória funcionaram. E aí eu passei a botar fé de novo, né? Pô, vamos com tudo, presuntinho. A gente precisa de muito pouco para botar fé, né? A magia, a beleza dessa história é essa, né, cara? Você tá morto ali. Total.
Imagina que enredo bonito que o futebol proporciona, né? Que é esse de você sentir morto numa quarta-feira, ressuscitar no domingo, Exato. ter esperança para quarta. Exatamente. É, E se desiludir nessa quarta-feira também, no tudo de próximo novo, também né? já vai para casa de novo. Exato. Hoje você vê o jogo muito de forma. O Twitter, por exemplo, é um grande sofá para se ver jogo de futebol, né? Quando seu time joga fora de casa. Fato. É um puta sofazão ali, né? Fica todo mundo. Se acompanha junto o jogo e o Twitter, assim? Sim, Eu não. também. A sou graça é desses. essa. Eu fico Total. vendo o jogo e vendo ali com a Legião Santista, né? Que eu sempre acompanho. E eu acho engraçado que durante um jogo, assim, aparecem uns 1000 para dizer caímos. Aí, um segundo depois, pô, agora vai, agora é Sul-Americana. A Sul-Americana virou. E qualquer um que tá no rebaixamento pode chegar na Sul-Americana amanhã, né? Pode. Mas a loucura que é esse um segundo, que é um gol ali, como foi aquele com o Bahia. Essa esquizofrenia, né? Do céu ao inferno. Isso é uma maravilha, cara. Estamos de novo ali no purgatório, mas estamos indo. Perfeito. E o Santos tem te gerado insights para textos, assim? Porque o sofrimento é um grande... Cara, por incrível que pareça, nessa hora da mais decadente é a hora mais inspiradora, né? Porque Total. você bate ali para o gênero crônica, para o cronista. É a grande história, né? Maravilhoso. Mas eu prefiro zero de inspiração. Vai subir, né? Vai ficar na primeira divisão. Por favor, eu quero ficar sem assunto. Esse ano, dane-se os textos. Dane seu emprego, ou qualquer coisa. Eu quero ficar sem texto. Quero ficar aqui. Sem texto e na primeira divisão. Maravilhoso. E no amor é muito parecido também, né, Chico? As desilusões amorosas trazem... Muito parecido, cara. Todo mundo vira poeta na hora do chifre, na hora da desilusão, né? Total, cara, total. Aliás, em tempos de Luísa Sonza, Boa. nessa última semana, tem sido difícil chamar Chico no Brasil e em São Paulo, assim? Pô, não adorei porque eu tenho usufruído um pouco, né? Por tabela, já que estamos falando de futebol. Exatamente. Você, inclusive, nos últimos tempos Se ganhou uma música. Se acaso me quiseres. Chico, se tu me quiseres, né? E no caso da Luísa, desse episódio específico, além do chamar Chico, eu tinha uma proximidade muito grande com o Galeto Sats, não de Botafogo, Mentira. mas o de Copacabana. Você já esteve muito lá. Eu morei no Rio, eu vivia lá. Minhas madrugadas eram não com, digamos, com aventuras no banheiro, mas pelo menos comendo meu coraçãozinho de frango ali com cerveja. E é um lugar boêmio, assim? É um lugar... O de Copa, o Botafogo já surgiu pela fama do de Copa, então já é mais um boteco limpinho, como se diz. Mas Perfeito. o Original? de Copa era um boteco clássico de Copacabana, com uma madrugada incrível. Maravilhoso. Assim que vai o cara que acabou o show, vão os artistas, mas também o popular ali de Copacabana, que acabou de sair da portaria do hotel. Perfeito, sabe? esse encontro, né? A noite é muito bonita quando junta todos esses trabalhadores da noite com o artista, a menina a garota que acabou de trabalhar também no seu ofício. E estão todos ali, né? Conversando, trocando... Isso é uma grandeza que às vezes alguns donos de casas noturnas modernizam demais e perdem essa graça, sabe? Perfeito. Então o velho bom Sats. E teve um cara que visitou o banheiro, fez um vídeo, né? Mostrou o local da ocorrência. Eu lembro muito bem. O banheiro de Copacabana não dá para grandes aventuras, viu, cara? É mais fácil um acidente. Né? Mas você viu que ele foi bem, então. Ele foi pra botar fogo ali, né? Ele sabe. Ele sabe. Pô, não é Chico à toa esse rapaz. Não, né? Ele conhece. E o que se faz com uma música que se fez para um grande amor e esse amor se foi, cara, assim? Para que baú vai essa carta de amor, essa intenção amorosa? Isso é um tema muito bonito, né? Você continuar cantando é o que? É um martírio ou é uma homenagem? Eu acho que se a inspiração foi a história dos dois, aquela hora, é uma coisa bonita para preservar, né? Acontece. E outra, digo aos mais jovens, amor é essa tragédia mesmo. Quem se meter com essa história... Se prepare para... Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Isso, o pesadelo vai começar. Quer usufruir da melhor das coisas e não ter nenhum contratempo? Não é?
Exato. Porque às vezes a juventude quer um puta lucro só, né? Quer só melhores momentos. Claro, que é só música no top 1. Instagram bonitinho, pô. Exato. Depois do Instagram tem. Aham. Depois do Instagram tem o estrago, né? Depois do Instagram tem o estragão. Tem o estragão. É, que não- exatamente, não- exatamente. não tem dessas Mas aí coisas. você acha que vira uma Ana Júlia, assim, não se canta mais? Ou não, continua se cantando, assim? Cara, acho que vai virar um. Acho que, fica Virou um hino. no baú dos guardados do amor ali, vira uma coisa importante, né? Acho que a música Maravilhoso. ganha mais importância agora. Com certeza, se potencializa ali, de A algum música jeito, né? tinha uma polêmica em cima da letra, daquela história de, em tempos de hoje, uma mulher abrir o coração e dizer que, eu sou do romance mesmo, foda-se e tal. Agora ela ganha outro ar, né? Total. E ganha a chance de fazer uma nova E música ganha também também. interpretação ganha uma interpretação feminista também muito importante. Tá aí, vai no amor romântico pra ver o que Aham, dá. aí, vai lá vendo. Vai ver. Acredita no homem. Vai ver. Vai lá. Acredita nesses imbecis aí. Segue o Chico aí pra você ver. Vai no Chico pra tu ver. Maravilhoso. Mas, Chico, pô, eu queria... gostei da tua reflexão sobre o que se faz com uma canção, né, que foi dedicada ao grande amor e ficou perdida. E ficou, Pô, né? e ela, a data de validade dela foi... Foi pequeniníssima, Uma semana. claro. É tipo uma tortinha do McDonald's, assim, durou muito pouco, assim. Né? Ela já Amor perdeu. aos pedaços. Né? Que campanha faria o Amor aos Pedaços se não pegasse essa música Pô, agora? cara. Seria maravilhoso, maravilhoso. Mas é uma... Não, é porque também eu pensei assim, né? A coincidência é muito grande da situação toda do Chico, assim, o Chico, o nome muito em evidência, e fazer a entrevista aqui com o grande Chico Sá, não podia deixar de trazer essa aqui pra pauta. Mas, Chico, falando um pouco de futebol também, né? Voltando, essa questão toda, o Flamengo, assim, a ebulição que é, né? O relacionamento tóxico que é o Flamengo entre, né? Que coisa, que você acha na sua visão, assim? Como é pesado, inclusive pra gente da imprensa, né, cara? É que chega ao ponto de, e às vezes tem que se policiar com isso. Eu, na minha trajetória de mesa redonda, às vezes por isso tinha que me policiar, porque o Flamengo perdia, eu estava falando mais do Flamengo do que o Botafogo Justo. hiper vitorioso, sabe? Total. Então, que acaba sendo um pouco de injustiça contra os vencedores nessa hora, né? De você falar desse relacionamento maluco, que é um pouco com o Corinthians também, mas com Justo. o Flamengo talvez seja mais nacional, não sei. Uhum. Mas é um relacionamento muito doentio, de certa forma, né? Agora, isso de se falar muito do Flamengo, tem uma conexão muito grande com o Ibope, assim, tipo, as pessoas param mesmo pra ver muito mais com o time de massa no geral, né? Perfeito. E tem, pô, já fiz tudo que é mesa redonda por aí, desde o Recife até aqui Rio, São Paulo e tal. Tem sempre, você vê que não é aquela ordem, digamos, se não falar do Flamengo, tá fora, não é isso, mas óbvio que tem um manifesto aberto que é necessário que se fale mais do Flamengo, que se fale mais do Corinthians, que se fale mais do Galo em algum momento, do time de massa, Ele gera, Galo, né? Ele Cruzeiro gera. também dos dois, né? Maravilhoso. Ô, Raposas, Tá vacinado, né? Vacinado já há muitos anos, né, Chico? Pô, com licença, só não vou falar do América. Sei que não vou apanhar tanto. Né? E também Nem do Valério Doce. Você já apanhou muito, assim, nesses programas e falar de uma coisa e de repente... Cara, já. A turma destila um ódio em você também, que não é um cara, assim, que Eu procuro, bate de frente. Eu procuro mais humor, né? Tentar desmanchar o ódio assim com humor, com diplomacia, pedir perdão por alguma bobagem e tal. Mas não deixa de ter, cara, uma frase que sai ali. Eu fazia muito o papel do secador. Eu tinha uma crônica na Folha de São Paulo, escrevia lá por uns 10 anos, era um espaço que eu começava sempre assim: amigo secador, amigo torcedor, valorizando muito a figura do secador. Do cara que tá... Claro, ele tá sempre... sempre... O secador, ele não vai secar o Ibis, o time que vai perder. Ele vai secar... Os grandes. Na época eu secava muito São Paulo, que era o São Paulo da Libertadores. O soberano era o São Paulo ali. do Raí, passando por cima de todo mundo. Pô, ia secar Claro. outra coisa? Ia secar o São Paulo. Lógico.
às E deu vezes, certo, né? e era muito Secou bem. Não, historicamente deu certo. Mas havia uma incompreensão muito grande. Até o torcedor entrar nesse humor, é uma área que o humor também não funciona. Você pode ser o Total. Chico Didi Anísio, Mocó no auge, não fato. entra. Tem torcedor que não vai te Não entender. entra, não vai. Era humor, tava tirando onda. Não entra. Aqui não, né? Aqui não, Aqui vai, não. vai fazer sua Vai graça fazer lá sua graça lá no fora. Ceará. Exato, exato. Então, aí já teve muita treta nesse sentido, né? Aham. Não, chega uma hora de ódio mesmo, né? Que as pessoas querem vou te pegar, sei onde tu mora, não sei o quê. Isso contamina, sim? Tem. Vai contaminando? Assim, o interessante é que você não caia também e comece a encarar aquela briga como, sabe? E comece a Levar pro entrar no pessoal, ódio, né? porque ali aí você também vai perder a qualidade do teu texto, do que você fala, porque você vai entrar numa coisa de ódio, você vai perder teu humor, que é o que faz Fato. você ganhar a vida. E vai alegrar o hater, porque tudo que ele queria era te ver perder. O cara venceu, né? O cara venceu. O cara venceu. Exatamente. Nesses momentos eu passo, até para mostrar que era humor, tiro onda do adversário dele. Aí o cara vai desmontando. O cara diz, pô, ele fala mal do Corinthians também. Pô, Mas é o sangue frio ali. Até do Santos que ele ama, ele fala mal. Perfeito. Aí o Até cara a vai pessoa entendendo vai o humor, entendendo. vai entrando na história. Mas você acha que o cara que não trabalha com o humor nesse aspecto, um apresentador que segura o programa durante muitos anos, e aí citando até o André Rizek, né? A turma que tá lá muito. Você acha que pra eles a turma que tem que ser séria, sei lá, o Mauro César, meu amigo. Isso. O PVC. Perfeito. Né? Tem que ter uma. Os caras que estão há muito tempo nessa história e tem que ser. Ganha a vida com uma seriedade, com uma análise séria. Isso. Não, os caras sofrem muito, né? Né? Eu acredito que até mais, e a minha experiência diz muito isso, até mais do que o comentarista de política, até mais, cara. Eu fui repórter de tudo, fui colunista de tudo, assim, ao longo dessa minha história com o jornalismo, e a porrada maior é no futebol. É mesmo. A porrada maior é no futebol. É a mais passional. Olha, e eu tô falando, a gente viveu agora, 2022, momentos ano eleitoral, muito passionais. Mas eu juro que o futebol consegue ser maior. Olha, uma ótima observação essa, viu? Na minha experiência, mesmo no caso de política, eu me colocando muito no jogo, eu abrindo o jogo, mesmo assim, a porrada do futebol conseguia ser maior, cara. Você acha que ela é maior no potencial mesmo ou no número de pessoas, assim? Mobiliza mais gente num Perfeito. tempo mais rápido. Total. E para uma coisa mais de incompreensão. Uhum. De te pegar na esquina mesmo. O pegar na esquina não é só uma ameaça, cara. E você tem um resultado de eleição, você tem 2 resultados de eleição por semana, sim, né, pro torcedor. Sim. Ou seja, você tem 2 jogos na semana, você tem 2 momentos de muito inteiro. O tempo fabricando aquilo, cara, não para. E eu acho que entra no terreno da incompreensão que na política você pode até chamar para um lado ali, dizer uma coisa que pode desarmar um pouco. O time, cara, por exemplo, o cara deixa de ser bolsonarista, mas ele não deixa de ser Flamengo. Isso é muito verdade. Vê a importância. Isso é muito verdade. Ele não deixa de ser corintiano, ele não deixa. E ele larga um político, seja quem for. Larga. Você acha que o amor por um time é o amor mais fiel da vida de um homem, assim? É o mais pesado, né? É o mais pesado. É o que nunca será abandonado, assim. O cara muda de sexo, mas não muda de time, totalmente, né, cara? Totalmente. Incrível, assim, né? Se a fidelidade do time fosse colocada no amor, no relacionamento... Pô, tava lindo pra todo mundo, né? Os casamentos seriam infinitamente melhores. Me trate como você trata o Corinthians. Pelo menos, me dá 10% do que tu dá ao Flamengo, né? Que te trai toda semana e tu não perdoa. E tu perdoa e vai de novo. E continua ali junto, por um chifrinho de nada, tu já foi pra casa do cara. Você me fala tudo isso, né? Exatamente. Me perdoe, assim, né? Me perdoe e não perdoe o Brás. Né? E não perdoe o Brás e não me perdoe. Exatamente, cara. Mas o cara acaba perdoando o Cartola fácil. Que absurdo. Basta uma vitória ali depois, um campeonato que tá tudo resolvido, né? Por isso que essa é meio tragicômico, né? Essa relação com o time, mas por isso que
Pô, não morre, e é lindo, e a gente tá aqui falando e vai falar toda semana. Que alimenta, isso é bem verdade, tudo E é isso se alimenta infinitamente muito, né? democrático, né? Porque pô, você fala com gente de qualquer classe social, de qualquer lugar, de qualquer origem, Isso é maravilhoso, isso é né? maravilhoso, cara. Sabe? Isso é de uma riqueza, né? Por isso que eu acho que muita gente entende o futebol como esse baú de histórias, informações e, né, Isso. muita coisa se rende a partir dali. Assim. Tá tudo aí, cara. E o Flamengo tem dado muita história pra contar, assim, um dirigente que morde um torcedor no meio de um shopping. Na virilha. Na virilha. Isso é maravilhoso. Isso é Nelson Rodrigues puro, né? Não, nem Nelson Rodrigues chegou a tanto, Chegou a né? tanto, Porque exatamente. nos personagens dele eu não lembro de nenhuma alguém passional ao ponto desse encontro, dessa loucura. Que coisa, né? E você vê que é uma loucura dupla do torcedor também que enfrenta isso, que vai no shopping xingar o cara. Então, é uma passionalidade que o futebol desperta, que é um terreno de completa incompreensão. Sim, e há um. E saindo um pouco da nossa visão, né, de humor e quase romanceada, assim, quando a gente fala muito também dos perigos disso tudo, assim, né? Estamos perto de uma tragédia, estamos perto de uma tragédia. O que você acha, assim? Você acha que a coisa tá passando dos limites, assim? Que aí é o perigo da massa, né? Da massa com o mesmo sentimento, com a mesma cabeça, na mesma hora, inflada ali por uma situação X. Esse é o grande perigo, né? Total. O comportamento de massa, né? O comportamento de massa. Você junta ali 2.000 pessoas, né? E naquela hora, com a mesma passionalidade, com a mesma irracional pra cacete, e vai pra cima. Ninguém vai pensar que a vida de cada um é que vai ser estragada. A pena vai ser particular, vai ser para cada um. O código penal vai pegar, então você vai estragar a sua vida. Total. Mas nem sempre se pensa, né? E você vê, e é uma, assim, a gente condena e deve condenar como comunicador, mas cada um de nós já se viu numa situação dessa, porque quando a gente está ali diluído na massa, vai perdendo essa, você né? quer matar o bandeirinha. Total. Já joguei rádio de pilha em bandeirinha. Não, eu já fiquei em saída de estádio esperando o carro do juiz. Sim, pois e quando saiu, não fiz nada, mas assim, eu fiquei lá e falei que ia fazer. Você ficou tomado por aquele sentimento. E quando a gente vê que a gente é tomado por determinados sentimentos, né, cara, que a gente vai ver que merda que é, né? Que pode gerar, né? E aquela coisa que a gente, quando tá de longe, fica vendo o torcedor, fala, esse torcedor aí. Né? E quando a gente tá lá, a gente se contamina por esse sentimento. Tá sentindo a mesma coisa, cara. Tá sentindo a mesma coisa e tá... Eu lembro quando... sei lá, falei desse rádio agora, lembrei, era um Santos e Guarani, na campanha do Santos de 95. Maravilhoso, bons tempos. O Santos ali para ir para a final. Sim, brasileiro, né? O jogo do Guarani era uns 4 antes ali, tá? Mas um jogo difícil pra cacete, o Guarani mordido. Ganhou de 1-0, acho que gol de Camanducaia. Olha, ótimo, pelo Santos, né? Camanducaia do Santos. O Marcelo Passos agora. Marcelo Passos de Camanducaia. Esse era o ataque, que era a época também que o Santos teve aqueles shorts com a estrela. Shorts preto com a estrela. Assim, maravilhoso aquele fashion do mundo, o uniforme mais fashion do universo. Totalmente. Matando aquela do Bragantino, Antigona. Sim, que é linda, que é lindo. Coricó, não sei, tem algum nome aquele pattern, né? Aquele padrão que tem na camiseta. Mas voltando ao rádio que eu atirei no bandeirinha, graças a Deus não acertei, mas ali perto do Alambrado, e isso não dava nada pro time, não dava nada pro clube. Por que eu faço? O que um cidadão que se acha racional, já era jornalista e tal, se acha que na hora da gente condenar, a gente se acha o maior racional do mundo, né? Chico, eu sou iluminado, eu não entro nessa. Exato. Entra assim, cacete. Entra assim. Entra mesmo. E por quê? Porque eu tava tomado pela massa, pelo aquele grito de juiz ladrão, foi entrando. Cumpri uma missão coletiva ali, feito um idiota qualquer. Em nome daquela torcida, você tentou, né? Aí tem muito o narcisismo
Que a coisa do macho, de Sim. pô, vou mostrar também. Vou me aparecer aqui, né? Eu vou na frente, eu vou fazer. Ainda sou líder dessa porra. Total. Cara, que é uma imbecilidade tremenda, né? E às vezes quer fazer isso, às vezes até para um filho também, né? Pô, claro, mostrar pro claro, filho claro. quanto é macho. O futebol né? desperta muito isso, né? Fato. Teve uma matéria uma vez que a gente fez no Legendários, que foi ia ter um jogo do Palmeiras no Pacaembu, e a gente colocou na praça, na Charles Miller, na frente, a gente da produção de manhã colocou uma estátua preta e branca. Dia de jogo do Palmeiras. E as pessoas do Palmeiras passavam pela estátua reto, numa boa, ninguém falava nada. Até que um dos nossos repórteres, o Elcio Coronato, chegou do lado da estátua e começou a fazer assim. Os torcedores passavam, ô meu, essa estátua aqui, meu, preta e branca, cara. Não dá, minha estátua preta. Aí o primeiro parou. Aí o segundo parou, sendo que durante horas eles passavam reto por essa estátua. Mas quando o primeiro disse... Cara, em meia hora os caras estavam dando bica na estátua, destruindo a estátua, que belo entendeu? Laboratório. Que era realmente esse teste do Legendários eram demais, né? Por essas e outras, né? Tinha realmente essa visão mais social, E aí é essa coisa do comportamento de massa, né? Às vezes que aponte, pronto, a pessoa virou o detestado daquela galera, assim, né? Outro dia o Luan jogou contra o Corinthians aí, o Grêmio, né? Sim. E todo mundo vaiando e tal. Eu também odeio o Luan. Sim. Mas também fiquei pensando ao mesmo tempo essa coisa que assim, dane-se o Luan, vamos vaiar esse cara e vamos tratar ele como se ele tivesse matado alguém aqui. E na verdade o cara só não rendeu ali no Corinthians, deixa ele embora e vai. Eu tive a chance de odiar o Luan também lá no Santos. Então você viveu isso que eu também vivi. Mas o Luan, eu sempre tem uns caras que eu torço pela redenção de um jeito, cara. Sabe? Porque você fica, não é possível que aquela bola daquela Libertadores tenha ido embora. Não é possível que essa maldição vá acompanhar o cara a vida inteira. Então, mas você acha que o que foi o lapso? Foi ele jogar bem na Libertadores ou realmente o resto da carreira? Eu acho que foi o pior, ele acreditou que era craque mesmo. Porque ele podia ter só acreditado, não, eu sou um bom jogador. Perfeito. E eu vou precisar fazer trabalhando mais, mas né? Ele fez jogadas de craque, ele teve momentos de muito craque. Aquele gol contra o Lanús. Isso ilude muito, né? Pra você deixar de trabalhar e tal. O Tele, que era foda nisso, o Tele Santana, de matar essa ilusão, sabe? De pegar o moleque ali. Tava começando a acreditar, né? Ele chegava a mostrar olha aqui, nesse jogo, mostrar a estatística. Tu falhou em 80%. Maravilha. Tu fez aquilo pro time foi uma merda, tua produção pro time foi uma desgraça. Mas fez uma jogada de TV, né? Uma jogada Perfeito. De cinema ali, de Canal 100 pra voltar. Que tempos, hein? Você fez uma jogada disso, aí você... então, matar essa ilusão... Mas você acha que hoje em dia, para um técnico, tá difícil matar essa ilusão pro jogador por causa disso que se falam do métier do jogador, da estrutura que o jogador tem por trás? Se um técnico chega e fala, ô filhão, você tá achando que é demais, baixa tua bola. Esse filhão vai ligar pro... Ele enfrenta problema. Ele vai dar problema. O cara vai fazer um story na mesma noite. Dando uma indireta. Dando indireta, porque sou incompreendido, não adianta, por mais que eu dou a esse país. Se outros clubes me quiserem, estou aí, né? O cara já sai. Se tu me quiseres, Inter, Corinthians. Inter, se tu me quiseres. Vai aplicar isso aí, cara. Vai aplicar. Que tá, né? De tempos difíceis, porque né? Porque você é célebre ali, você atinge um grau de celebridade muito rápido. E isso às vezes confunde com ser craque, né? Às vezes você é apenas popular, você não é craque ainda. E às vezes num time você tem 12 populares. Não é mais 1, 2, 3. Sim. Um monte. Né? E às vezes... Mas você colocou uma questão fundamental, cara, de que o Tele teria uma dificuldade enorme de frear isso. E o Tele era assim, aquele espírito meu paizão, também é o cara chegava com o cara jogou uma bolinha no São Paulo e Corinthians, já chegou com uma BMW, caralho. Ele mandava devolver, não? Um negócio assim. Falava não. Teu pai, quero não sei o quê. Porque ele achava espertamente que aquilo ia confundir. O fetiche do carro, o cara já se achava mais craque. Perfeito. Mas é uma visão muito coerente. Muito coerente, cara. No mínimo, você descer um pouquinho ali. E voltar, são jovens, muito moleques ainda. E voltar ainda. a suar no treino, porque daí você não quer marcar mais. É lógico. Daí, para não marcar mais, e só receber a bola,
descoberta ali para você... Fazer o golaço. É, Agora, tudo isso com 21 anos, assim, Então, ainda num muito esporte cedo. muito coletivo, que todo mundo tem que marcar. Então, ele sabia o mal que cada coisa dessa, cada símbolo desse podia Trazia, causar, né? né? E hoje, quando a gente fala de alguns técnicos que são linha dura, chega na hora do vamos ver, eles não conseguem também, Não. né? Não tem mais domínio, cara. Não dá. Porque muitos falou, não, o Tite, na época lá do Tite, quando ele chega na seleção, fala, ele vai conseguir pegar o Neymar e deixar o Neymar. Ele não conseguiu, Não assim. consegue. Não pega o Neymar, não segura o pai do Neymar, não segura o Totalmente. entorno do Neymar, não segura o assessor de imprensa, não segura nada. E a Ninguém. história tá dizendo que realmente parece que ninguém consegue, porque agora até o Jorge Jesus, que também é um cara, parece que também não tá conseguindo ali no Al Hilal. Eu acho, assim, como admirador do Neymar, eu acho uma bobagem, sabe? Aham. Não obedecer mais em alguns momentos, porque eu acho desperdiçar, porque o cara joga bola pra caralho. Porra, eu amo o Neymar, jogador de futebol, acompanho. Eu lembro de um cartão, eu tava no cartão verde, ainda ele no. Naquele tempo que o Luxemburgo chamava ele de filé de borboleta. Maravilhoso, no Santos ainda. E eu puto com o Luxemburgo, caralho, esse cara joga demais. E conversando com ele sobre isso, assim, sempre apoio, sempre acho que o craque é o craque, mas em algum momento faltou, né, Normal, né, Chico? Assim, de baixar a tudo bola no bem, sentido né? de uma humildade, E né? não é baixar a bola, não é diminuindo a pessoa. Não é assim de, olha, eu tô no coletivo. Até diz, assim, quem trabalha com ele mais na intimidade, assim, no dia a dia de um plantel, até dizem que um puta companheiro, um O papo cara, ali e tal. Mas talvez não consiga transferir isso para dentro de campo, de ser infinitamente mais coletivo, mais chorar junto com o outro, tá na hora Total. da desgraça, na hora da Total. alegria. Eu acho que se tem um pecado nele é particularizar em alguns momentos, sabe? A alegria é minha, a derrota de todo mundo. E isso... E as críticas são só pra mim, né? Exatamente. Quase absorver Óbvio muito. que ele atrai, né? Atrai muitos ataques, alguns desnecessários de parte da imprensa e tal. Mas, pô, joga bola demais, pelo amor de Deus, em nome da humanidade. Né? Total. Não, e assim, na minha observação dele, como também filho de argentino e admirador muito do Messi, né? E vendo o comportamento do Messi, fico sempre pensando sobre a chance que o Neymar teve e que outros jogadores também tiveram de trabalhar com pessoas realmente que eu gostaria de sentar e poder ter uma conversa com um Guardiola da vida. Meu, pessoas que assim, se você conseguir absorver o lado humano até de um Guardiola, você vai ganhar muito, meu. E eu sinto que ele teve boas oportunidades ali Pô, ele trabalhou com gente muito foda mesmo. Assim. Os espanhóis lá daquele Barcelona, da época que ele pegou. Sim, meu Deus do céu. Né? Não só os caras do time, mas também do entourage ali. Pô, ali pra você tirar aprender. Mais proveito disso, né? Isso. Divisão de mundo desses caras. Porque, olha, momento especial ali. Bom, Dani Alves também viveu tudo isso ali também. Pode ter absorvido ou não, assim, não sei até que ponto. Que louco, né, Chico? A gente trazendo alguns jogadores aí de 10 anos atrás, assim, às vezes hoje em dia a gente até... Como você enxerga essa geração que Isso, e que assim, tem nomes que a gente até toma até cuidado para trazer na pauta, assim. Pessoas que a gente amou jogando bola. Exatamente. Craques que me fizeram meu olho brilhar. Que dói, falou do Dani Alves. Temos o Robinho também, Dói porque em algum momento, pelo futebol, você torceu por ele. Né? Aí faz uma desgraça dessa que é imperdoável, né? Exato. Como homem, imperdoável. Imperdoável. E aí você fica, né? Por isso que é doloroso para quem os admirou, né? É doloroso, porque você queria que isso não tivesse acontecido. É nesse lugar. Olha que a gente sabe o que aconteceu. Eu quero que eles paguem. Isso, a gente sabe o que aconteceu. Aqui não é passapano, não é defesa, mas vendo pela uma lamentação do olho humano mesmo sobre essas figuras. De saber que foram figuras talentosas, que tinham talento, né? Mas aí eu acho que falta, né, falta essa de ouvir mais os telês da vida, digamos assim. Perfeito. Né? Exato. Você falou do entorno lá do Barcelona, os caras que sabem muito de futebol, sabem muito principalmente da ilusão que o futebol é, né? Fato. Porque essa ilusão, ela conta também na hora de agredir uma garota,
sabe, ser violento com uma mulher. 100%. Isso Chico. também é a ilusão Sempre, que porque leva a eles isso. se tornam intocáveis. O meio do futebol leva esses caras a acharem que estão intocáveis, cara. Exatamente. Não paga nada no mundo inteiro. Começa a andar pelo mundo e ser reconhecido no mundo inteiro, sabe? Vira rockstar mesmo. De um plano que a gente não faz a menor Não ideia. faz a menor ideia. É sem tamanho, né? E isso, aí junta isso com a juventude, né? Porque E os hormônios do jogador, de quem tá treinando e não sei o quê, né? É um combo muito explosivo, assim. eu acho, até por conta desses casos todos, que eu acho que deveria ter. Aí eu vou falar do meu time, do Santos, por exemplo, devia ter com essa moçada muita aula, educação também, educação sexual, Irado, total, educação ética, comportamento, o aprofundar os cidadão debates, no mundo, sabe? Botar um filme legal também pra molecada assistir, trazer um debate. Claro, cara. Fazer esse tipo de debate nas concentrações, aproveitar melhor, pô, tanta hora daquela macharada na concentração. Junto ali, né? Falando merda, né? E como tem os exemplos, né? Seria fácil ensinar pra rapaziada, olha, fulano acabou com uma carreira, ele destruiu uma carreira vitoriosa. Total. Por se achar Deus e querer agredir mulheres, querer violentar mulheres. E ao mesmo tempo também pegar outros jogadores que às vezes nem são tidos como os mais incríveis, mas que construíram uma vida e uma trajetória irretocável, bem feita, e que devem ser tidas como... Porque me parece, Chico, que as pessoas só estão admirando os maloca, os espertão. Sim. E o cara que construiu uma vida mais ali, né, correta, digamos assim, ele é quase que pro moleque que quer ser... quase um bunda mole, né? Exato. E não é, na verdade é o grande malaco. Exato. Pô, por que eu vou grande estragar? Malandro, por que eu vou estragar minha tudo vida que eu construí, aqui com isso? Se eu tenho uma família, não sei o quê, né? E termina a carreira e consegue seguir, virar outras coisas. Eu acho que isso deve ser como exemplo. Mas você falou sobre sexólogo, assim, sexualidade. Eu acho que isso é um tema que seria muito importante. Porque o sexólogo, ele fala sobre... E do trato com a mulher, né? Você fazer aula bem elementar mesmo, tá? Olha, cara, você não é dono de ninguém, não. E falar, eu sei como vocês jogadores curtem aí a noite, eu sei o que vocês gostam de fazer, eu sei como vocês ficam... Respeito, né, cara? Uma coisa, tem mãe, no mínimo já sabe... Tem irmã, tem o teu universo feminino. Você tem esposa, né? Todos que rodam são casados, inclusive, né? Tá bem, com respeito. Exato. E aí não é tolir a sexualidade de ninguém, é dizer que tem que ter respeito. Porque o sexólogo ele fala muito sobre a paldurecência. Ele joga com o homem, né? Falando assim, ó, eu entendo. Ele vai entender os ele vai falar a hormônios língua. aí, tudo. Ele vai falar a língua dos caras ali. Realmente, muito se fala sobre psicologia no esporte, mas você trouxe algo que, assim, seria muito legal e importante. Tem a Ana Canosa, que é uma sexóloga maravilhosa, da UOL, inclusive, e ela sabe falar também com os caras. Maravilhosa, assim, ela tem a manha E eu vejo ela chegando numa sala cheia de jogadores, os caras, lá vem a mesma. Em 5 minutos os caras estariam, tipo assim, sabe? Cara. Ouvindo de verdade, e às vezes uma coisa dessa pode te mudar. Muda, você vai pensar em casa, cara, você vai pensar. Te faz refletir, assim, te faz começar a caminhar para um outro lugar. Eu acho que é importante para os clubes isso, cara, não ficar, não tô falando nem da psicologia para vitória, aí é outra parada. Aí é outro estímulo, outra coisa. Eu tô falando da psicologia para viver, para não estragar a tua carreira com 20 e poucos anos. Exato. Para você ter vitórias. Porque senão você estraga a tua vida e nem vitórias você vai ter. Exatamente. Né? Porque você vê... Claro, a gente falou aí de alguns caras que já meio terminaram a carreira. Tem uns que estão começando e já estão se envolvendo nisso, né? Que é o Anthony, por exemplo. Sim, né? cara. Que assim, você fica, puta, meu amor. Porra, moleque, que violência é essa, coisa pra cara? viver, Trata sabe, bem, assim, ama. Se não quer mais... Não quer mais. E aprenda a viver as dores do amor, né? Leiam Chico Sá, entendeu? A dor, você sofrer, você tirar um proveito quase que filosófico e de literatura através dessas dores e sofrimentos. Sim. Né? Aguenta a dor, né, cara? Escuta uma música brega aí. Isso. Ri com os amigos, porra, me fudi. Não deu. A mina me botou bem. Porra. Agora, você fica louco porque deu like numa foto. Gente, deu like. Pelo amor de Deus, né, cara? Assim.
Porque quando você fala do corno, o corno vive dores, que às vezes eu vejo o cara sofrendo por um like, você fala assim, não, você tem que conversar com os cornos Não, pelo profissionais. amor de Deus, eles não sabem o que é sofrer, não sabe nada, né, cara? Não sabe. Maravilhoso. Chico, futebol árabe, o que você tem achado dessa turma toda aí O debandando? sauditão lá, Isso, cara. o sauditão, o arabão. O Arabão. Cara, Já assistiu algum jogo a assim? gente tem que ver. Inteiro não. Não, né? É highlight Não, só, mas né? vejo. É o campeonato dos highlights. É, mas vejo ali alguns momentos, né? E também já pego editado, que já é melhor. Fato. Mas eu acho que vai ser cada vez mais interessante. Isso já mostra porque o Flamengo está caindo antes, alguns clubes brasileiros estão caindo naquele tal do Mundial antes, mostra esse investimento dos caras, né? Total. E vai ser cada vez mais. Né? É, acho que agora Ah, já não é mais a talvez final, é o problema, não. A semi vai começar a ser o semifinal, problema já. né? Esse investimento faz muito isso. Os caras estão investindo muito também para limpar a imagem dos países e tal, não é? Você Porque acha que vão conseguir, assim? é grana demais. Porque tem o cara lá que eu vejo sempre do lado na Copa do Catar, o cara que tava do lado do Infantino lá e tal, que é o cara acusado lá do assassinato Sim, de do matar o jornalista lá, Jamal, né? né? O Jamal, né? Eu acho que para quem lembra, para quem tá ligado, não vai limpar nunca. Não, isso é verdade. Porque quando você vê o cara ali, você fala, não é possível. Que o cara tá ali, assim. Mas eu não condeno quem vá, porque, cara, passaram a fazer parte dessa indústria do futebol e o dinheiro deles não tá só lá também. Se ficar nessa, você também pode jogar na Inglaterra com o dinheiro deles, Fato. entendeu? Não, isso vai acabar. Até o doce que você tá comendo depois do almoço pode ter a ver com o Você dinheiro. não que vai fica. condenar o moleque que tá jogando, ele ser politizado ao ponto de pensando. Não, ele tá na grande indústria ali do futebol, do Claro. jogo, sabe? Não, mas que eles usam pra isso, usam, né? Eu acho que eles vão continuar tentando levar jogadores e jogadores. Você acha que a gente vai ter algum em algum momento que vai dizer não? Tipo um Colin Kaepernick lá, que é o cara do futebol americano, que ajoelhou no hino e ralaram o cara, e o cara foi ralado do esporte mesmo, mas virou o grande garoto propaganda da Nike, assim, tipo. Você acha que o futebol ainda vai ter esse cara que vai quebrar todos os paradigmas, assim, ou você acha que é muito difícil você parar de jogar o jogo e ter uma atitude Eu acho dessa, que de assim? tempos em tempos aparece ali um cara que pensa e que vai, né? E que pensa diferente, que nem pensa, acho que todo mundo pensa. Eu não gosto também dessa imagem de jogador de futebol é tudo burro. Porra nenhuma, cada um pensa, é outro tipo de pensamento, mas tá Perfeito. todo moleque também pensa, o moleque tá ligado, ele sofreu pra cacete. Ele também é interessante que ele pega uma puta grana rápido, porque ele não sabe. Total. Ele viu muita tragédia, velho. Não, e um joelhinho machucado ali, Ele viu Chico, acabou. ele viu muita tragédia Em volta em dele, volta na dele e vida tal, então toda. não condeno nada, sabe, nesse sentido. Mas sempre vai ter sempre um Dr. Sócrates que vai parar a bola e vai dizer, opa, aliás, o Dr. Sócrates que hoje é cada vez mais virou uma mitologia pro Total. torcedor de fora do Brasil, Fato. principalmente, sabe? Às vezes, quando falam de Brasil, o Sócrates é a imagem que eles puxam, assim, né? Por ter pensado, né? Perfeito. Mas você tem um Mas tem um combo ali também que o nome dele o nome ajuda, a história e ajuda. a figura dele pro gringo, o cabelo, a faixa. Tem uma coisa meio Não, valderramística, tem maradonística total. ali, Vai né? ter aí vai sair acho que na Globoplay, o Walter Moreira Salles, que fez o Linha de Passe também de futebol, Perfeito. tá fazendo um Dr. Sócrates Uma aí. ficção ou um documentário? Não, documentário. Documentário, ótimo. Mas promete ser... Merece, né? Pô. Mas uma ficção contando a história do Sócrates com o Seria Casão. maravilhoso, né? Que pegasse, claro, baseado na vida dos dois, mas A época da democracia dá uma corintiana. bela ficção, inclusive o doutor fora do campo, né? Isso, eles indo no show da Rita Lee. É, A Mel Lisboa de Rita Lee no filme. Começa Porra, aí, vamos lá. Posso puxar essa. O filme começa aí. O cara. filme começa aí, exatamente. Pô, maravilhoso. Ele na campanha das diretas, né? Aham. Não, e daria pra Se você. juntasse os dois universos, né?
contaram um pouco da história através disso, tem uma puta né? história. No primeiro jogo, por exemplo, dele, ele falava que o primeiro jogo dele no Corinthians, ele pagou ingresso, porque chegou, estava ainda com as coisas em Ribeirão, meio ali caipira e tal, chegou em pagou São Paulo. ingresso? Porque ele não sabia com quem falar, você não tinha também celular, por onde entrar, onde eu vou entrar nessa porra, que eu nunca vim no Pacaembu direito, só vim já com ônibus, já dentro de um lugar ali, né? E ele foi pra assistir. Ele comprou o ingresso, não, ele foi jogar, Foi jogar. mas ele comprou para chegar lá. Como é que eu vou chegar? Pra entrar. Eu vou ligar, como é que eu vou falar com Maravilhoso. O Vicente Matheus com ali o seu na Matheus época, né? agora, Como é que eu vou com- conseguir esse contato? E filmes de futebol, assim, o que você consegue trazer na memória, assim, que você gosta, assim? Tem conteúdos de futebol? A gente falou do Maldito Futebol Clube, né? antes de que é começar. maravilhoso. Puxando pro humor, o Boleiros, que é Ótimo. maravilhoso. Tem o Boleiros 1 e o Boleiros 2, que Dois. tem inclusive o Sócrates no Verdade. 2. É verdade. O Linha de Passe que eu falei, do Walter Salles, é um bom filme de futebol. Outro dia eu vi um do Paolo Sorrentino, Sim, do Hand of God, né? La Mano de Deus. Não é tão sobre futebol, mas mas né? toca ali, toca É. na questão, Nápoles, questão do né? futebol. Aquela, O Maradona tem uma vasta história já, né, de filmes sobre ele. tem bons documentários, né? De Maradona, né? Mas o Brasil, aqui uns mais antigos, tem Garrincha Alegria do Povo, que é um puta filmaço. Bom. Do Nelson, não é Nelson Pereira dos Santos, é o cara que fez Joaquim Pedro de Andrade, o cara Bom. que fez o Macunaíma. Mas eu acho que a nossa ficção, assim, de colocar lá dentro. De repente você chega numa ficção brasileira, ninguém joga bola, ninguém ouviu falar do Flamengo, ninguém fala nada. Como Total. você sequestrasse o futebol das histórias. E nem que seja no paralelo, qualquer história brasileira passa pelo Pelo futebol. futebol, justo. Né? Isso é verdade. Como a Avenida Brasil, que todo o enredo se girava em torno de um ex-jogador, o Tufão, né? O ex-jogador e tal. Você tem realmente um pano que atrai. A gente tem muito documentário bom. A minha hoje em glória dia, maior né? foi ser citado em Avenida Brasil. Mentira! Eu escrevi essa coluna do Secador e o Otávio Augusto, que meu amigo, acho que foi o Antônio Prata, que era. O Antônio Prata, era da equipe que escrevia com Aham. o João Emanuel. E eles jogaram lá, e eu vendo a porra da novela, eu me espantei, né, cara? Era Em dizendo que contexto que tava? era alguma coisa assim. Pô, foi o Chico Sá que recomendou esse jogador, é um perna de pau, pô. O cara não sabe nada de futebol. Sensacional. Baseado Pô, e na nos meus Avenida Brasil. pitacos de mesa redonda. Mas a Avenida Brasil, pô, Clássico. glória total, Moderno, né? Glória total. Isso é um fato. E a própria Globoplay fez bons documentários ultimamente de futebol, né? Fez. Castor de Andrade? Do Castor, Castor, né? que era, foi dono do Bangu há muito tempo. E bicheiro, e realmente ali... O Elza, de Elza Soares, que passa pelo Garrincha. Muito bom. Muita coisa Casão legal. também, né? Tem o doc do Casão. E tem na Prime Video, tem uma série sobre a história do Avalanche, Jogo da Corrupção. Sim. Você chegou a assistir muito esse? bom. Com o Moscov tem, e tal? tem, Esse bom, esse eu tem, gostei. tem vindo Tem a muita história da coisa. Adidas, tem toda a relação dele com a Adidas, de como nasce. É muito lá bom, atrás. é muito bom. Interessante. É muito bom, tá vindo muita Muito coisa. esclarecedor, assim, Tem potencial. História não falta, assim, História né, não Chico? falta, história boa. Pra puxar, exatamente. Porque sempre acharam, o futebol não vende, ninguém vai ver. Mas, cara, o futebol não é só o futebol, tem todo o entorno, tem a grana, tem a sujeira, tem o amor, tem... Fato. Se você conta de forma mais ampla, tem público, sim. É o que a gente falou, dá pra fazer todo gênero, dá pra você colocar como pano de fundo o futebol. Sim. Até terror, se você quiser, você pode começar no Zé final do Caixão, jogo de que era futebol. corintiano pra cacete. O Mazzaropi fez um Mujica. corintiano. Verdade, que é um Mazzaropi, clássico. maravilhoso. O corintiano, O né? corintiano. Muito bom, né? Todos os arquétipos estão ali, Estão né? ali. Naquele filme, desde aquela época. Chico, a gente tem aqui uma pergunta no nosso podcast, porque o nosso podcast aqui, Esporte FM, uma jogada muda tudo, né? Porque Sim. afinal uma jogada pode mudar tudo na vida de alguém. Eu quero saber se você tem uma jogada na sua vida que mudou tudo, assim. Se tem um momento em que você lembra que você tomou alguma decisão que mudou sua vida, assim. Olha, foi naquele dia onde eu me encaminhei para aquele lugar, assim.
Cara, eu tenho assim, várias jogadas assim que eu acho que foram decisivas, mas eu acho que a ideia de ir embora assim do meu lugar, e tal, que sei lá, eu deveria ter uma chance ali de no mínimo 50% para ficar e 50% para ir embora, né? Mas prevaleceu aquele sonho ali vai embora, vai conhecer o Segue o mundo e seu tal. caminho. Até para hoje amar muito mais ainda o meu lugar, sabe? Que eu tô falando lá do Cariri, lá do Crato, Juazeiro, Santana do Cariri, lá o lugar de onde eu vim Maravilhoso. mesmo. Mas essas decisões são muito importantes e meus irmãos ficaram, um veio depois para São Paulo, era de uma família de imigrante, meus tios vieram trabalhar aqui na indústria automobilística do ABC, todo mundo veio, todo mundo já tinha partido em alguma hora, mas como eu peguei um período menos ruim, digamos assim, de lá, eu Aham. poderia muito bem ter ficado. Perfeito. E eu acho que hoje eu nem amaria tanto o meu lugar. Você Como acha acho que que, se distanciar te aproximou do teu. me aproximou, virou o meu grande assunto hoje de escrever, de tudo. E foi uma coisa muito decisiva, né? Altera E aí toda você a vem para história. São Paulo. Esse é o Não, fui pro Recife, Recife. Recife, São Paulo. Perfeito. A meta já era São Paulo, aquela velha piada de cresce, menino, vai para São Paulo. Você fez um Mas pit stop esse é um ali. momento que eu sempre vejo como. Porque não dependia muito, era eu comigo mesmo, assim. Ali naquelas noites ficava, pô, será que eu vou? Fulano foi. Mas eu podia muito bem ter ficado ali na roça, ou ter. Total. Eu não estou dizendo que eu poderia ser mais ou menos feliz, mas mudou tudo. Perfeito. Perfeito. Porque até tenho parentes que ficaram e foram super felizes, casaram, tiveram Claro. um bocado de menino, A e história filho. teria sido Não estou julgando isso, não é essa questão. É ir ou não ir, né? é a sua jornada, né, A minha pessoal. jogada naquele momento. Aham. E eu pensei, no tempo eu era mais louco pro futebol ainda. Eu pensei talvez como uma jogada, como aquele menino que sonha fazer um gol de bicicleta. Foi pensado também como uma jogada. Aham. Sabe? Naquele ímpeto do jovem, né? Que É. quase tudo é uma jogada pra gente, Tudo, assim, né, cara? né? São o que a gente quer mover na vida, Se né? você faz. Eu vou fazer de bicicleta ou vou fazer como um gol de De Dadá peito peixinho. de aço, um gol de canela, né? Tudo é uma jogada. Total. E que literatura você consumia nessa época? Que livrinhos o Chico Sá levava, assim, na viagem de ônibus? Cara, já era muito. Eu já. Tinha uma coisa na época que era sensacional, que era meio uma Avon dos livros, que era o círculo do livro, que você Maravilhoso. comprava. E eu lembro, eu virei. Foi a minha salvação. Tanto as bibliotecas públicas como esse Avon, esse círculo do livro da Ia até época. você? Eles Aí iam até eu lia você? muito, na época, eu lia muito literatura policial, lia muita aventura, sabe? Tinha uma coleção genial chamada Vagalume, que você tinha uns craques aqui, o Marcos Rey, contando putas histórias policiais. Eu li uma literatura mais juvenil nessa linha aí. E Bukowski, esses Aí caras depois, assim um pouco são. depois. Aham. Um pouco depois, porque eles demoraram muito a ser traduzidos no Brasil. Justo, Foram traduzidos nos anos 80. justo. Graças a uma editora chamada Brasiliense, que fez a festa. Imagina. O cara nunca tinha sido traduzido. E a gente não tinha inglês suficiente para usufruir, porque não é só saber inglês, é saber o inglês de Bukowski, o inglês de rua, do bar, Justo. do barfly, Claro, porque a tradução o inglês da mosca de bar, é outra parada. Estamos falando de. Não é do Google Tradutor. Não é um manual É. que vai dar conta de Bukowski. Você tem que entender Aí o sim, aí pensamento entrei também, muito né? nos beatniks, né? Em toda essa turma. O Peninha, acho que traduziu Peninha o Krenak. traduziu o Pé na Estrada, Pé na On the Estrada, Road, isso. que foi o Kerouac, que foi Kerouac, uma Krenak. tradução importantíssima. Em 80 você Claro. eu São lembro traduções que foram importantes para uma a geração, né? Marilene Feline traduziu Cartas na Rua, que é o Bukowski ali do personagem meio carteiro, meio. Aí veio o Bukowski todo, aí sim, aí devorei, né? Aí fiquei, porra. Aí foi, porque encaixa com o seu... Nossa, não, cara, eu ainda acho, até hoje, tá sendo reeditado todo o Bukowski agora, com novas traduções e tal. Ah, é mesmo? E tá tendo uma releitura do cara importante, assim, porque muita gente confunde o autor com o personagem, o condena pela misoginia, pelo não sei o quê, mas tá tendo uma leitura mais rica agora de como ficção mesmo, sabe? Perfeito. Como uma rica ficção.
Até pra dizer, filho da puta. Claro. Cara, não Exato, mas que cara, né? O personagem é altamente condenável. Ele pode te irritar, o personagem também pode e mas deve você não te pode irritar. obrigatoriamente condenar o Charles Bukowski. Ou então dizer que ele é um nada, porque ele escrevia daquele jeito. Sim, não. Então tem essa, que é uma boa revisão. Ele passou um bom tempo condenado, eu acho que tá reabilitado um pouco. Total. Muitos autores ali de boca do lixo, assim, né, como a gente pode dizer, assim, dessa boemia, assim, acabaram tendo essa má interpretação depois de um tempo, assim, mas eu acho que é o revisionismo histórico. Eu acho que saber fazer essa leitura é muito confundido, né? Autor com a obra, com a história. Dá para eu continuar condenando misoginia, condenando toda a filha da putice que a gente falou, inclusive aqui, de jogadores que fazem com mulheres, sabe? Que são assim, que não tem volta atrás. E ler os grandes autores que trataram do tema como ficção. Perfeito, isso. Exatamente. E Chico, agora a gente tá aqui, o programa tá no ar nessa segunda-feira, então, que é agora, segunda, né, que vem. Pô, não vamos nem poder futebol falar. Não mexe nada. Não mexe não podemos nada. falar sobre Flamengo e São Paulo, que a gente sabe o resultado aqui, mas a gente não vai falar. O Santos não vai mexer em nada, que só joga de primeiro. Exato. E a gente pode falar, a gente falou sobre uma jogada que mudou tudo, a gente pode falar sobre uma jogada que vai mudar tudo. Libertadores chegando. Quem vai fazer a final da Libertadores para Chico Sá? Meu Deus do céu, cara, eu tô torcendo que o Fluminense vá. Fluminense. Eu vou torcer pelo Fluminense. Perfeito, eu também tô nessa. Fluminense, então, passando pelo Inter, né? Pelo Ganso, o dinizismo. Eu sou um pouco devoto do Eu também. O Fluminense eu quero que o cara dê certo pra caralho, sabe? Eu quero que ele tenha um título muito significativo. Que ainda ficam tirando onda. Mas cadê o título? Aquele, só Taça Guanabara. Isso aliviaria muito pra ele também o trabalho na seleção. Pra trabalhar melhor, né? Acho que seria bom pra todo mundo. Ia ser legal ver um Felipe Melo também levantando mais uma Libertadores, que esse cara Esse cara aí, que figura. E ver o Marcelo também, ia ser legal também. Gol de Ganso, Libertadores com gol do Ganso. Vai ser um pouco... Caramba, hein? Um golaço do Ganso, assim. Aquele gol que o Ganso fazia. Pouco santista, né, Chico? Um gol pouco santista, minha torcida. Até quando o Fluminense ganha, ele consegue ser santista também aqui, Chico. Então tá bom, então vamos de Fluminense, então, né? Vamos torcer pro Flusão ali. Desculpa aí, Palmeiras, mas vocês ganharam demais, também, vocês ganharam muito. E o Boca com Cavani não vai né? A mística do Boca não. Essa mística tá indo já tá meio enferrujada, né? Eu acho que vamos de Flusão, então. Vamos de dinizismo. Boa, então é isso. Nossa aposta está aqui no dinizismo, então. Chico, muito obrigado. Pô, cara, tá bom? Eu agradeço você deu chance de fazer uma bela reflexão. Uma bela resenha aqui. Fomos longe legal. Aqui, né? Conseguimos ir. Fomos do Se Tu Me Quiseres da Luísa. Maravilhoso. Ao Fluminense campeão da Libertadores. Ao Dr. Sócrates. Bukowski. Você vê? Foi completa a conversa. Lindo, cara. Né? Volto mais animado para escrever agora. Maravilhoso. E Chico Sá, A Falta, acompanhem. Dá para comprar online, né, Chico? Tá aí nas boas casas do ramo, como a gente dizia. Literatura futebolística, aos cineastas que estiverem nos assistindo, né? Se quiserem contar com a gente, aí a gente ajuda vocês aí. Tem o nosso argumento agora do Sócrates Casão. Isso, Sócrates e Casão. Tem que chamar o Gilvan Ribeiro também, que fez o livro. Não, a turma que dá pra juntar pra fazer essa parada é incrível, assim. Maravilha. Gente muito especial. Obrigadão, pessoal, cara. Obrigado, Chico Sá. Semana que vem estaremos de volta com mais um Esporte FM. Curtam a gente, sigam a gente também nas redes sociais, tá bom? Felipe Solari, diretamente do nosso QG. Tchau, até semana que vem.